Na sexta-feira, nós mostramos aqui no Balanço Geral uma reportagem especial sobre o tráfico de drogas bem no centro aqui da nossa cidade. Você se lembra disso? Hoje nós vamos falar do assunto sobre um outro olhar. Os usuários, o tratamento deles. Você acha que o poder público tem que se envolver nisso, no tratamento dos usuários de drogas? Hoje há o tratamento involuntário, quando a família assina um termo solicitando o internamento, e o compulsório, aquele em que o pedido é por determinação judicial. Mas um projeto de lei quer implantar medidas de internamento para pessoas que forem presas consumindo entorpecentes. O tema é polêmico e nós fomos às ruas para saber o que a população acha disso. Quem é o usuário? Tem uso recreativo, não tem? Alguém com um baseado na mão pode ser considerado um viciado? A reportagem você vê a partir de agora. Põe no ar. As cenas de alguém enrolando um cigarro de maconha e consumindo em um parque público ainda causam perplexidade. E não poderia ser diferente. Isso é crime no Brasil. Como se trata um viciado em drogas? O poder público tem que se envolver nisso? Obrigar todo e qualquer usuário a se tratar é a solução? A discussão dessa lei antidrogas foi de aproximadamente 4 anos na Câmara de Vereadores. Agora, ela está na mesa do prefeito para que ele assine, fazendo com que ela passe a valer ou que ela seja revogada. Nela consta o seguinte: placas educativas como essa aqui, de guia, coleira e focinheira para cães, orientando as pessoas do risco do uso das drogas e até mesmo de que a pessoa se torne viciada. Mas tem um artigo nessa lei que traz uma polêmica maior. Pessoas que forem presas usando drogas em qualquer local público, pela Guarda Municipal ou então pela Polícia Militar, vão ter que participar de forma obrigatória de grupos de ajuda ou até mesmo chegarem a ponto de serem internados contra a vontade para fazer o tratamento. A polêmica tomou as ruas de Curitiba e divide a população. Droga é uma desgraça, já se chama droga, entendeu? Então, se for para ajudar o próximo, tem que fazer mesmo. Acho que se for um caso de dependência mesmo, daí eu concordo com a lei, mas o uso recreativo, assim, eu acho que não é a solução certa, assim, né? Este especialista garante: o que dá resultado é combater o grande traficante, educar os mais novos a aprenderem a dizer não na primeira vez e cuidar do dependente químico com saúde pública e não com repressão. O próprio trânsito no Brasil é um bom exemplo disso, né? Não é por falta de sinalização que as pessoas cometem os excessos, né? É por falta de educação mesmo, assim. Então acho que a gente precisa trabalhar com processos de integração social, né? Muito mais voltados à educação e à conscientização do que essa simples informação. Nós estamos em uma comunidade terapêutica que recebe hoje aproximadamente 30 acolhidos, entre homens e mulheres que estão em busca da sobriedade. E aqui tudo funciona como estágio, como se fossem degraus. No primeiro estágio, nas primeiras semanas, a pessoa é tratada de uma forma. No segundo estágio, já com alguns meses, o tratamento é outro. E na finalização, quando vai se aproximando 1 ano de tratamento, a pessoa tem uma forma de ser tratada diferente. Não dá para exigir de quem está com 1 ano o mesmo tratamento de quem está algumas semanas aqui no local. Mas todos os especialistas com os quais nós conversamos foram claros em dizer: o tratamento compulsório tem uma efetividade muito pequena. Porque o tratamento aqui, por exemplo, é biopsicossocial. O corpo, as pessoas que estão em volta, o próprio ser humano, o psicológico e inclusive a fé. Porque os números são realmente absurdos. Segundo uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, de 6 a 10% da população do planeta tem algum tipo de vício. Seria como dizer que aqui no Paraná nós possamos ter até 1.200.000 pessoas viciadas em bebidas ou em drogas mais leves ou mais pesadas. Portanto, tudo depende de uma longa caminhada para se chegar à sobriedade. Um dos passos está no reconhecimento de ser vulnerável diante das drogas. Uma história que o Edson conhece bem. Fumou o primeiro cigarro de maconha aos 14 anos de idade. Foram muitas internações desde então. Hoje, aos 54, lembra a hora que percebeu a chegada no fundo do poço, depois de 19 internações. Eu comecei com essas mais leves, né? Que é a maconha. A maconha abriu a porta, daí veio a cocaína. Aí finalizei com o crack. O crack foi fim de carreira mesmo. Foi onde me
escravizou. Só que no começo eu conseguia trabalhar e usar drogas. Chegou um tempo que já não conseguia, não dei conta de cuidar nem da minha família. Foi onde que eu vi que eu precisava realmente de ajuda e fui procurar ajuda. Este homem trabalha com dependentes químicos desde 1994. Diz que o principal motivo da saída do mundo das drogas é se reconhecer doente. Os principais modelos de tratamento começam pela aceitação da problemática do uso de substância. Então, a partir do momento que a pessoa aceita que a substância que ela faz uso está trazendo problemas sociais a ela, então ela começa a pensar numa mudança. Mas fica a dúvida, como se diagnostica alguém viciado? O que a pessoa faz quando ela está sob efeito da droga, quando ela vai buscar a droga, né? Quais são as motivações que ela tem para isso fazer-se presente na vida dela. Então a gente tem um olhar assim do uso, do abuso e a dependência. O uso é quando a pessoa faz ali recreativo, não tem nenhum prejuízo, é algo assim que dá para conseguir controlar, né? O abuso já é quando é um passo acima, né? Quando a pessoa já não consegue, digamos assim, ter uma noção do que ela está fazendo ali, né? Vai na impulsividade, às vezes acaba confundindo, é que nem, por exemplo, beber durante a semana, usar no expediente de trabalho, às vezes no evento que é mais assim familiar, mais ou menos isso, né? E a dependência já é quando a pessoa precisa fisicamente, emocionalmente, muitas vezes até também a família acaba entrando nessa jogada, né? Acaba sendo codependente, então a dependência vai mais nesse ponto, quando realmente ninguém mais tem o controle da situação. Daquele que está limpo a quem trabalha na recuperação, são unânimes. Internar alguém contra a própria vontade funciona muito pouco, ou quase nada. Se fosse isso, talvez os presídios seriam um meio de recuperação, né? E a gente vê que não é exatamente o que acontece.